Versículo 4 diz assim: mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. O fato é, irmãos, que Abraão aqui, para você ver como Deus ele é justo e ele sabe de todas as coisas. Abraão tinha orado pedindo que se tivesse 10 justos naquela cidade, a sua última oração foi essa, que Deus não destruísse a cidade. Ele pediu isso a Deus. Mas, quando nós lemos esse relato, ao invés dos habitantes de Sodoma e Gomorra oferecerem abrigo aos forasteiros, ao invés dos habitantes de Sodoma oferecerem comida a esses homens, ao invés dos habitantes de Sodoma ir lavar os pés desses homens e lhe prestarem algum tipo de assistência, o que eles fazem é simplesmente cercar a casa de Ló. Veja que o texto diz que veio pessoas de todos os lados, de todas as ruas, de todos os bairros, de todos os lugares. Então aquela cidade ela estava já completamente tomada pelo pecado. E o texto também diz que veio jovens e veio velhos. Veja que aqui não fica restringido a só um grupo de pessoas, mas atinge tanto aos adultos como aos mais jovens e os mais velhos também. Então nós podemos ver de forma bem breve e bem rápida que aquela cidade estava tomada ali pela perversão sexual, por uma soberba, entre outros pecados que podemos ver em outros textos. Então, quando eles cercam a casa de Ló, eles chamaram Ló, versículo 5. E lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os para fora, para que abusemos deles. Veja que eles deixam claro que eles querem. Nós queremos abusar deles. E Ló, ele fica completamente perturbado, sem saber o que fazer diante daquela ocasião. Imagine só sua casa sitiada de pessoas, você já sabendo quem são aquelas pessoas, porque você convive com elas. Aliás, você já é uma autoridade, né? Uma pessoa de notório conhecimento na cidade, e essas pessoas dizendo: nós queremos abusar de quem entrou na sua casa. Então Ló diz o seguinte no verso 6, Ló fecha a porta, e Ló rogou, Ló pediu a eles: meus irmãos, não façam nenhum mal. Essa é a primeira tentativa de Ló de aplacar as paixões pecaminosas daquelas pessoas, é chamado de irmãos. Não significa dizer que Ló se vê ao mesmo Deus, ou os mesmos deuses deles, ou que Ló tem alguma simpatia, ou alguma concordância moral, ética e espiritual com aquelas pessoas. Ele está chamando isso simplesmente por educação. E ele diz: irmãos, não façam mal a esses homens, a nenhum deles. Não façam mal nenhum. Ló, numa tentativa desesperada, ele continua. E uma coisa que é estranha a todos nós, né? Até mesmo aos maiores estudiosos, é motivo de muita controvérsia. Ele diz assim, verso 8: tenho 2 filhas virgens, eu vos-las trarei, tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens que estão debaixo do meu teto. Então, Ló, numa tentativa agoniada, ele diz: olha, eu tenho minhas 2 filhas que são novas, se vocês quiserem fazer alguma coisa, façam com ela, mas não façam com esses homens. Nós não sabemos se Ló disse isso porque ele estava completamente agoniado e não sabia o que fazer e tomou uma decisão ali no impulso do momento. Nós não sabemos se Ló tomou essa decisão porque fazia algum tempo já que ele estava lá e de alguma forma ele já concordasse com algumas coisas a respeito da sociedade, ou seja, ele já compactuasse com algumas perversões, ou se ele teve outras razões ou motivações para tomar essa atitude. Nós não sabemos o porquê. Fato é que é uma atitude errada também, é uma atitude pecaminosa, mas foi o que aconteceu. Mas veja, meus irmãos, que mesmo Ló oferecendo as suas 2 filhas para que aqueles homens pudessem satisfazer as suas perversões morais, eles ficaram mais irados ainda. Eles ficaram com mais raiva.
de Ló e da situação. Vejam o que eles vão dizer respondendo a Ló. Verso 9. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz de tudo? A ti, pois, faremos pior do que a eles. Veja, eles reconhecem que Ló era juiz, e eles começam a dizer do lado de fora da casa, dizer: você que é estrangeiro, não é nem aqui do meio, quer ser juiz agora de tudo em nosso meio? Nós agora vamos fazer com você pior do que nós íamos fazer com aqueles homens. Veja que eles ficaram mais irados, mais enraivecidos, porque não tiveram o seu pedido atendido. Olha até onde chega o pecado do ser humano. Ele fica irado, ele fica com raiva, ele fica completamente fora de si, porque não teve o desejo atendido, um desejo maligno, corrupto, completamente deturpado. E ele fica com mais raiva ainda e quer fazer coisas piores. Então, esses homens, diz o texto bíblico, que eles se aproximaram da porta para arrombar. Então os anjos puxam Ló, fecham a porta e cega eles. Cega a todos ali. Os anjos cegaram a todos. Pode ver no verso 10 e 11. E meus irmãos, esses homens estavam tão pervertidos que eles não quiseram as filhas de Ló. Eles queriam as pessoas que estavam lá, os homens. Eles ficaram com mais raiva ainda quando Ló disse que não fizesse nenhum mal. E mesmo depois de Deus ter, por meio dos anjos, cegado a eles, mesmo eles cegos, eles procuram a porta da casa até se cansar. Veja o que diz o verso 11. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Aqui, irmãos, eu quero que fique bem claro uma coisa. Perceba que o problema do ser humano, ele não só é de obter informações. O problema está na natureza do ser humano. Eles sabiam que eles estavam errados. E o próprio texto dá a entender que eles sabiam. Eles foram cegados pelos anjos. E ao invés deles se consertarem ou se emendarem, mesmo cego, eles continuam procurando a porta, para que, se possível fosse, eles abusassem de Ló e abusassem dos homens que estavam hospedados ali na casa. E eles procuram a porta, até se cansarem. Meus irmãos, é simplesmente aterrador isso. Irmãos, aqui nós aprendemos diversas lições. A primeira é que a homossexualidade ou o homossexualismo é condenado pela Bíblia. Tanto aqui, como em Levítico, como em outros textos do Novo Testamento. Mas nós estamos numa situação tão horrorosa que em vários segmentos da sociedade há uma força de várias partes para normalizar, naturalizar e até mesmo para incentivar essa prática pervertida e pecaminosa. Nós vivemos numa época em que parte da grande mídia trabalha de dia e de noite para que essa prática seja normalizada, entre em vigor da cultura e todos aceitem como se fossem uma coisa boa. A grande mídia tem uma parte que trabalha para isso. Segundo lugar, tem ONGs que trabalham para isso. Terceiro, irmãos, tem partidos políticos que declaram às claras que trabalham de dia e de noite para que essas coisas sejam, por assim dizer, praticadas de forma naturalmente e que todos devem aceitar e até mesmo incentivar essas práticas. Quarto,
tem pessoas dentro das faculdades e dentro das escolas que também trabalham nessa mesma direção. Pasmem, tem pessoas dentro da igreja que já lutam e batalham por isso daqui. Tem muitas igrejas no Brasil, muitas, não é poucas não, no Brasil, que já liberaram casamento de homem com homem, mulher com mulher, e até consagram a pastor, a pastora e a missionária. Nós chegamos já nesse ponto. Isso é real. A nação está assim contaminada disso. Com isso, irmãos, eu não estou dizendo que só isso é pecado. Só essa prática é pecado, de forma nenhuma. Mentir, roubar, adulterar, são pecado também. Não estou dizendo que nós devemos maltratar, destratar, ignorar ou ser arrogantes com pessoas que fazem isso, de forma nenhuma. Nós devemos amar, acolher, aconchegar, abraçar e dizer que em Cristo Jesus há perdão, há salvação, remissão de pecados e vida transformada. Mas o fato é que muitos trabalham de dia e de noite para que essa prática seja normalizada. Nós vivemos também numa época parecido com Sodoma e Gomorra, irmãos, porque nós estamos atolados assim em vários pecados que é indescritível. As drogas só se alastram. O número de abortos só aumenta. É até proibido falar essa palavra aqui, depois de ir para a internet, mas essa é a verdade. O número de consumo de todo tipo de droga, de adultérios, de abortos ilegais está crescendo assim explosivamente em muitos países. Essa é a nossa geração, aonde cultua o adultério, aonde cultua, glorifica e exalta a fornicação, ou seja, sexo antes do casamento, e daí por diante. Então,